O tema da nossa reflexão essa noite não seria diferente. Vamos falar sobre Páscoa. Mas eu vou falar sobre Páscoa na perspectiva da família. Porque Páscoa tem total relação com as questões familiares também. Se alguém fosse contar toda a história da Páscoa, nós levaríamos muito tempo para compreender cada detalhe. Mas eu quero ser bem breve e assim espero, para que a gente compreenda a Páscoa dentro dessa perspectiva envolvendo a família. E quando nós falamos de Páscoa, no mundo comum, no mundo atual, isso não chega, não é um pecado. Mas quando nós falamos de Páscoa, o que mais vem à nossa mente, à nossa memória, é o feriado. E para quem trabalha é ótimo ter um dia de feriado. E não só o feriado de um dia, mas nós chamamos de Semana Santa, parece que é isso que fala, né? E algumas vezes conseguimos emendar quinta, sexta, sábado, domingo e tiramos o bom feriado. A outra coisa que nós trazemos à memória também, quando falamos de Páscoa, é o tal do ovo de Páscoa, do chocolate. E há um desespero muito grande dos pais em comprarem um ovo de Páscoa para seus filhos. E os filhos também comprarem um ovo de Páscoa para os seus pais em algumas situações. E aí o namorado comprou um ovo de Páscoa para a namorada, e a namorada um ovo de Páscoa para o namorado. A minha namorada você não deu nenhum ovo de Páscoa. Mas também ela não ganhou também. Então não adianta falar mal dela, né? Mas são essas coisas que vêm à nossa memória, Páscoa. Só uma perguntinha. Quantos aqui ganharam ovo de Páscoa? Levante a mão. Seja verdadeiro, não esconde não. Kel, Thaís, Caixa, Wanda, Vitor, Stephanie. E quantos trouxeram um pedaço para mim? Pai, é nessas horas que a gente vê quem é amigo do pastor. Quer ver? Pastor, meu irmão chegou em casa, meteu um soco na cara do outro. Para quem liga primeiro? Pastor vai lá orar. Nós ganhamos de Páscoa. Tá bom. Eu sei que vocês estão precisando da minha saúde. Não quero ver o lado. Mas vamos voltar ao presépio, né? Então essas coisas vêm à nossa mente. E não tem nenhum problema a gente comemorar a Páscoa, ou melhor, comer o ovo de Páscoa nesses dias que falam que é a Páscoa. Chocolate. Mas essas coisas não podem acontecer quando o que é o verdadeiro significado da Páscoa ele acaba sendo esquecido dentro de nós. Se nós pensarmos bem, não tem nenhuma relação do ovo de Páscoa de chocolate com o verdadeiro significado da Páscoa. E eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. O livro de Êxodo traz essa história. Ele conta para nós quando se deu a primeira Páscoa, ou o início desse processo que nós chamamos de Páscoa. Na verdade, todo o episódio que aconteceu ali em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler daqui a pouco, todo o episódio que aconteceu ali é uma projeção daquilo que aconteceria com a vida de Cristo. E tudo que aconteceu ali em Êxodo, capítulo 12, estava se falando da arquitetura do plano de Deus para resgatar a humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. E a palavra Páscoa, ela significa passagem. E vocês vão entender por que isso é a palavra significa passagem. Mas quando nós falamos da história do Êxodo, onde aconteceu essa Páscoa, onde se iniciou essa
dessa comemoração à Páscoa, quando nós lemos o livro de Êxodo, algumas coisas vêm à nossa mente de imediato também. Parece que o livro de Êxodo conta mais a história de um super-herói chamado Moisés, que ele foi escolhido para conduzir o povo de Israel. Uma outra coisa que nós lembramos quando contamos, quando nós pensamos no livro do Êxodo ou na história do Egito, biblicamente falando, nós lembramos das 10 pragas que aconteceu também durante o livro do Êxodo. E aliás, a TV Record passa insistentemente seriado, né? Não sei se é novela, filme, contando essa história das 10 pragas. E outro fato marcante também que acontece no livro do Êxodo é o tal da abertura do mar, através de um posicionamento que Moisés toma diante de Deus e obedecendo a Deus. Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 12, versículo 11 a 13. Vocês podem ler comigo, por gentileza? Vocês lembram que eu falei que Páscoa significa passagem? O versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. E no versículo 11 a gente tem a palavra Páscoa, tradução literalmente. Páscoa nos trazendo a marca do início dessa visão sobre o que é Páscoa. E Páscoa não é nada mais nada que passagem. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse contexto de passagem que nós vamos entender a essência da Páscoa. Mas vale lembrar, querido, que a história do Êxodo, a história do Egito, o Êxodo da Bíblia, ela não se resume apenas em Moisés, que mata o egípcio, não se resume nas 10 pragas, que é conhecida por todos, e nem muito menos só na abertura do Mar Vermelho. Vale lembrar que a história do Êxodo começou com uma situação muito constrangedora, uma situação social que sufocava um povo, uma situação de fome na terra de Canaã. E foi por causa da fome que os hebreus foram levados para o Egito. E quando eles foram até o Egito, eles foram, na verdade, com a intenção de buscar alimento. Então, aí presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. A história do Êxodo começa com uma necessidade social, com uma necessidade fisiológica de tentar encontrar soluções para aqueles momentos difíceis. E foi no Egito que foram buscar isso. E nesse mesmo contexto, José já estava no Egito. Eu estou prevendo a história. José é um dos filhos de Jacó, estava no Egito, ele era hebreu também, estava depois levado como escravo, como empregado, como até alguém que estava maltratando, estava usurpando alguma coisa de forma enganosa, falado isso contra ele. Mas José, com a sua capacidade de temer a Deus, ele chegou à posição de governador do Egito. Agora preste atenção nisso. José foi para o Egito como escravo e se tornou um governador. José foi vendido pelos seus irmãos. E de repente, na terra dos seus irmãos, passa-se um período de grande fome. E essa família vai buscar socorro lá no Egito, aonde José já estava. Sabe o que eu quero que vocês entendam? Não existe nada que aconteça na tua vida, na vida da tua família, que não esteja no projeto de Deus. Parecia que não, era só confusão, era fome, era desastre, era venda, era desprezo, mas Deus estava trabalhando na família dos hebreus. E a gente não entendendo alguns tumultos na nossa vida, mas Deus estava trabalhando na família dos hebreus. Como nós hoje temos a nossa ceia, eu vou encurtar bastante essa história. Quando
Os irmãos de José, quando o povo hebreu chega no Egito, José o sabe muito bem. Apesar de todo aquele mistério para se revelar para o irmão, mas José o sabe muito bem. Mas diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículo 6, que logo depois que aconteceu esse episódio, toda José, seus irmãos e toda aquela geração inicial que foi lá para buscar comida, ela faleceu. Ela desapareceu. Alguns textos eu vou falar, e eles vão ser projetados aí. Só que, quando essa primeira geração, quando essa primeira turma que estava ali no Egito em busca de socorro, de alimento, ela desapareceu, todos faleceram. Durante esse período, muitos hebreus ali, eles se multiplicaram bastante, tiveram muitos filhos, e todo o Egito foi se enchendo de hebreus. Então nós podemos dizer que hebreu genuíno mesmo, todo aquele genuíno, de verdade de Canaã, eles morreram. Só que agora tem hebreus nascidos no Egito, onde eles aprenderam outra cultura, outra civilização, aprenderam outros relacionamentos, até outras divindades. Uma característica dos hebreus era o monoteísmo. Eles acreditavam em um único Deus, no Deus Javé, o Deus criador dos céus e da terra. E lá no Egito, aqueles que nasceram no Egito, eles perderam essa conexão com o passado deles. Eles perderam esse vínculo histórico. Então começaram a vivenciar a partir da cultura egípcia. E aprenderam que poderia se adorar a outros deuses. E não foi diferente. Eles acabaram aprendendo isso para adorar outros deuses. Porém, com a morte do faraó bonzinho, surgiu um novo rei do Egito, um novo faraó. E este novo faraó, esse capítulo 1, versículo 8, este novo faraó, ele não gostava dos hebreus na sua terra. Ele oprimia os hebreus. Ele estava disposto a não permitir que os hebreus crescessem. Os hebreus não eram vistos com bons olhos diante desse novo faraó. E para que esses hebreus entendessem que quem manda no Egito era faraó e a terra do Egito era dos egípcios, esse faraó, ele sobrecarregou, veja se isso tem alguma semelhança com você. Esse faraó sobrecarregou os hebreus com taxas tributárias, com os trabalhos escravos, pesados e mal remunerados, que as pessoas trabalhavam de forma muito estranha e eram considerados escravos. Tudo isso porque esse faraó não queria mais que esse povo crescesse. E além de dobrar a carga tributária sobre eles, além de colocar trabalhos pesados sobre eles, sabe qual foi a outra decisão que o rei faraó tomou em relação aos hebreus? Esse no capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele tomou a decisão de não permitir mais que todo menino que nascesse dos hebreus vivesse. Então ele tomou a decisão de matar. Vocês podem ler comigo essa passagem, por favor? Ele ordenou as caveiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Campuá, dizendo: quando servirdes de caveira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, ele viva. Então, observe vocês que foi tomar decisões para que houvesse uma eliminação dos hebreus na terra do Egito. E agora eu quero voltar e falar para vocês que a história do Êxodo não se resume nas 10 pragas. A história do Êxodo não se resume no herói Moisés e não se resume na abertura do Mar Vermelho. A história do Êxodo tem também a antipatia do governador, a antipatia do rei contra o povo de Israel. A história do Egito, também do Êxodo, é marcada pela escravização das famílias e dos filhos dos hebreus. Veja onde a gente consegue se enquadrar nesse contexto. A história do Êxodo também é marcada pelo plano diabólico de Faraó matar os meninos. A ideia de Faraó era de acabar com a força, com o poder de luta dos hebreus. Olha o que acontecia. Aqueles hebreus, eles estavam se proliferando, estavam se multiplicando, e quanto mais eles se reproduziam, mais fortes se tornavam. Só que o Faraó entendeu tudo isso, que por certo ele ia perder o domínio, por certo ele perdeu o governo do seu estado, do seu país, da sua nação. Quando o Faraó entendeu isso, ele tentou dominar as forças daqueles que estavam crescendo. E é isso que eu quero que você preste bem atenção. Sempre haverá no mundo espiritual
pai e mãe. Sempre haverá no mundo espiritual alguém observando a tua família. Alguém observando o teu relacionamento com a tua família. E se entender que o teu relacionamento é de crescimento, é de fortalecimento, é de habilidades, alguém vai criar uma estratégia contra a tua família. Uma outra coisa que marcou, e nós vamos partilhar para quase o final dessa reflexão, estou sendo bem rápido. Uma outra coisa que marcou a história do Moisés também foi um fato muito, um dos mais perigosos, um dos mais destruidores de uma nação. O que marcou foi a idolatria do povo hebreu. E quando nós falamos de idolatria do povo hebreu, a primeira coisa que nós pensamos às vezes é tentar pensar naqueles que entram numa igreja católica e se prostram diante de uma imagem. Gente, eu não estou falando disso. Idolatria aqui é quando, em determinado momento da nossa vida, como os hebreus, nós anulamos Deus e qualquer coisa serve para entrar no lugar de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Deus tinha dado aqui o povo já estava até liberto do Egito. Deus entregou as tábuas de orientações para Moisés, para que Moisés conduzisse o povo através daquelas tábuas, daquelas regras. Mas Moisés tinha um encontro com Deus já. Tinha um encontro com Deus de tempo inteiro. Teve uma vez que Moisés subiu para falar com Deus. E ele demorou muito tempo nesse monte, não conseguia mais descer, porque Deus estava falando com ele, Deus estava orientando, Deus estava guardando, e o povo lá embaixo aguardando Moisés. E quando o povo demorou, quando Moisés demorou, o povo começou a pensar: cadê Moisés? O povo já estava fora do Egito, já estava liberto do Egito. Mas nesse momento que Moisés está preso no monte, conversando com Deus, o povo entrou em desespero: cadê Moisés, nosso filho? O povo precisava de uma imagem para entender aonde estava a força deles. E a força daquelas pessoas era olhar para Moisés. Nunca entenderam que a força libertadora daquele povo era o próprio Deus. E é isso que é idolatria. É quando eu começo a direcionar a minha crença de estar bem em alguma coisa. Quando eu começo a direcionar a minha crença de estar feliz em alguma coisa. Quantos de nós já falamos sobre isso? Quantos de nós já declaramos isso? E eu não quero ser repetitivo, mas acabo sendo. Quando acaba o namoro, parece que a minha vida acaba. Se eu não consigo a promoção do meu trabalho, a minha vida acaba. Se eu perco o emprego, a minha vida acaba. Se eu roubar o meu carro, a minha vida acaba. Vocês percebem que nós acabamos que fazemos igual o povo do Egito? Nós concentramos a nossa paz, concentramos a nossa alegria, nosso bem-estar naquilo que nós possuímos materialmente ou com quem nós nos relacionamos. Aquele povo também fazia isso quando Moisés demorou a descer. Eles começaram a entrar em desespero, em angústia. Cadê Moisés? Cadê aquele que fala com Deus? E para que eles pudessem continuar tendo uma garantia de que poderiam ser guardados por Deus, eles tomaram uma decisão: vamos criar um hino para nós. E fizeram um bezerro de ouro. Essa é a verdadeira idolatria. Não é só uma imagem. A verdadeira idolatria é quando eu substituo Deus por qualquer outra coisa como fonte de alegria para mim. Quando eu substituo Deus por qualquer outra coisa como fonte de esperança para mim. Quantos de nós já não falamos? A minha esperança é ganhar na loteria. A minha esperança é ser chamado para um concurso tal. A minha vida vai mudar quando eu conseguir vender tal coisa. E é isso que nós precisamos entender na passagem da história do Êxodo. Não é eu criar uma carga de preconceito com quem entra numa igreja e se torna dentro de uma estátua. Ali tem seu peso de idolatria, mas não é o principal. O principal peso de idolatria é quando eu anulo Deus como a razão da minha alegria, anulo Deus como a razão da minha esperança, como Deus a razão da minha força. Quando eu pego alguma coisa humana, alguma coisa física, parece que eu pego a esperança. E Deus quer nos ensinar essa história, que a minha esperança, a tua esperança, não está no homem, não está na matéria. A tua esperança, a minha esperança, está nele, o Senhor da vida.
Então nós temos uma história marcada por tudo isso. Então vejam vocês o que acontecia no transcorrer da história: antipatia do governo, opressão social tributária, plano de morte para os filhos hebreus, desvalorização da mulher. Por que eu falo desvalorização da mulher? Porque quando o faraó decidiu de matar os meninos, ele falou: preserve as meninas. Pais, mães, prestem atenção nisso. Preserve as meninas, porque elas vão servir de objeto para nós, de objeto de prazer, de objeto de servir, de ser, sabe, aquela pessoa explorada por nós. Eu quero pedir a você, pai e mãe, a tua filha não é objeto de ninguém. A tua filha é obra do Senhor para a vida. Não tenha medo de falar não para quem pensa que você é a tua filha e fazer dela um objeto. Provavelmente existe muito sobre o faraó, que é anular você como homem, você como pai, você como autoridade, e quer que a tua filha seja poupada, que ela faça tudo que você não ensinou, para que ela seja escrava de um desejo, escrava de um sentimento, escravo de um prazer humano. Mas por isso o faraó fez: olha, todos os homens matam. Sabe o que significa isso? O faraó quer dominar a mente das pessoas. O faraó quer escravizar as meninas, quer escravizar o povo hebreu. E ainda hoje, quantas coisas tentam escravizar a nossa mente? Pai e mãe, não deixe o mundo roubar os teus filhos de você. Deus fez o teu filho para você criar, para você amar, para você ajudar, para você instruí-lo. E o faraó está tentando de toda forma tirar ele de você. Mas eu tenho que dizer para você nesta noite: não te preocupe, porque ele está cuidando da tua família. Mas para isso, é preciso entender algumas coisas. Além da desvalorização da mulher, desde a infância, obviamente, aquele povo perdeu a consideração primordial por Deus. Então essas são algumas das razões pelas quais os hebreus precisavam de libertação. Ouçam isso. Olha as razões históricas, está no livro, estou falando da história para você entender bem claro isso. As razões que o povo precisava de passar pela libertação era a antipatia do governo. Olha para o governo do seu país. A razão que aquele povo precisava da libertação de Deus, a ação de Deus, era a opressão social tributária. O que eu posso falar muito bem? Quem é empresário, tem comércio, a queira pode falar muito bem. Os tributos são pesados, os impostos são altíssimos, é um absurdo. Parece que a situação é a mesma. Aquele povo precisava de libertação, porque tinha um plano de morte para os filhos hebreus. Olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Existe um plano de morte? Não existe. Existe droga, existe violência, existe padrasto violentando seus enteados, madrasta violentando seus enteados. Parece que as ideologias estão tentando formar uma outra mentalidade para nossos filhos. Estão tentando matar a ideia de que filho vive com pai e mãe, respeita pai e mãe. Parece que hoje a intenção é cada um independente desde a sua tenra idade. Essas são algumas razões pelas quais o povo precisava de libertação. E eu posso afirmar: Deus não fez um povo para ser escravo de ninguém e nem para servir a outros deuses. Deus fez um povo para Ele. Deus fez um povo para servi-lo, para viver com Ele. E se a palavra Páscoa significa passagem, nós podemos ter alguns significados para essa passagem. Passagem da morte para a vida. Isso é Páscoa. Outro significado: passagem de Deus por aqui para nos salvar. Passagem
da escravidão para a liberdade. E mais o significado da palavra Páscoa, a palavra passagem. Passagem pela qual o homem que se encontra neste mundo passa para um novo céu e uma nova terra. Estes são os significados da palavra Páscoa. No capítulo 3, dias de 7 a 9, eu já estou caminhando para encerrar essa reflexão. Vocês podem ler para mim, por gentileza? Disse ainda o Senhor: certamente vi a ação do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. O que eu gosto desse texto é o que ele nos permite entender com grande alegria o verdadeiro significado dele. O texto fala assim que Deus viu a aflição do povo e ouviu o seu clamor. Sabe o que isso significa? O que o texto descreve para nós? É que Deus se envolve com a nossa história. Muitas vezes nós pensamos que estamos só em sofrimento, só em derrota, só em angústia. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus se envolve com a tua história. Ainda que a sensação é que você esteja só, que você pensa que não tem ninguém ao teu lado, mas Deus se envolve com a tua história. Está passando por luta, Deus está envolvido com você. Está passando por dificuldade, Deus está envolvido com você. A grande diferença é que nós anulamos Deus para buscar forças em outras fontes. Essa é a verdadeira idolatria. Mas eu quero te dizer essa noite: Deus te trouxe aqui hoje para falar algo muito especial no seu coração. Na tua história de sofrimento, na tua história de luta, na tua história de angústia, Deus está envolvido nela. Você não está só. E o versículo 9 traz um detalhe interessante. Gostaria que você lesse para mim, por gentileza. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios vocês estão oprimindo. Esse é o grande problema, que nós não chegamos na história. Olha como é que Deus chega para o povo, chega através de Moisés, fala para o povo e fala direto para o povo também. Fala assim: olha, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, querido? Que você, mesmo em luta, que você mesmo em tribulação, mesmo em guerra, mesmo em sofrimento, você tem acesso a Deus. Ninguém te tirou isso. Talvez o faraó está dando palavra para você, o mundo fala isso para você, mas Deus te tem claro: você ainda tem acesso a mim. Eu te amo, filha, eu te amo, filho. Pode falar comigo, porque eu vou te ouvir. Mas a mente deturpada, a mente entupida pelo pecado, a mente movida pelos problemas, verdadeiramente ele não consegue te fazer entender que Deus está nos dando acesso a Ele. E tudo que o diabo quer é tentar te confrontar nisso. Você, da forma que você está, da forma que você é, Deus fala assim: clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O teu coração está gemendo, está gritando, e isso está chegando no ouvido de Deus. Está chegando, sabe, na mente de Deus. Não que ele não estivesse bem, mas ele está entendendo que você, além de sofrer, você continua acreditando que ele é um Deus envolvido com a tua história.
população mundial tem sofrido muito. Ainda existe fome, miséria, falta de saneamento básico. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. A taxa de juros é a maior do mundo. O número de desempregados está cada vez mais alto. Mas a situação mesmo dos hebreus no Egito. Os casos de violência crescem velozmente. A corrupção dos governos tem violentado nossos direitos da sociedade. Olha vocês, o serviço de saúde que não atende a essa necessidade, a demanda da população. O serviço de segurança hoje é uma exclusividade para juízes e funcionários de alto escalão. Está entendendo isso? Quando um juiz é ameaçado de sequestro, a Interpol age, a segurança máxima age, a inteligência, a BIM age. Parece que segurança hoje é algo específico para juízes e funcionários de alto escalão. Quando teu carro é roubado, quando teu filho some, chega à delegacia, eles falam, está sumindo muita gente, estão roubando muitos carros. Nós estamos vivendo uma opressão que os hebreus sofriam. E agora vejo vocês, há uma segurança exclusiva para funcionários de alto escalão, para juízes, para políticos, porém os ataques terroristas às escolas e creches estão com as fronteiras abertas. Recentemente, a maioria de vocês postou nos estados 5 garotinhos olhando para o céu. Não sei se eram 5 ou 4. Porque alguém entrou numa escola e teve um ato terrorista de matar. Infelizmente, a nossa sociedade está desprovida de segurança. E a escola, que era para ser conhecida como escola, centro de educação, agora é um lugar de pânico, alvo dos terroristas. Olha que coisa dolorida. Você acorda com teu filho cedo, põe um uniforme nele, uniforme escolar, dá um café da manhã, passa para ele. Você passa perfuminho no seu filho, penteia o cabelinho dele, manda um cheirosinho para a escola. E infelizmente, a notícia que você recebe algumas horas depois é que teu filho está morto. Que alguém entrou na escola, enquanto os juízes têm segurança para tudo que é lá na sua casa, nossas escolas, nossos filhos estão vulneráveis. E eu começo a pensar, será que a fúria do faraó do Egito ainda não está ativa no dia de hoje? Será que não estão tentando matar nossos filhos para que não haja o crescimento da família de Deus? O governo quer ensinar os nossos filhos a ser aquilo que eles não nasceram para ser. O governo chama isso de liberdade de gênero. Eu não quero com isso entrar aqui em questões, seminário, nenhum preconceito. Estou apenas dizendo que isso é uma forma, há uma força opressora tentando dominar as pessoas através das ideologias. Faraó fazia isso. Ele tentou dominar as pessoas, tentou destruir as pessoas. Há muitas crianças e jovens abandonando as escolas e os estudos porque perderam a esperança de um país melhor. Aconteceu isso no Egito. Há lares sendo esfacelados, destruídos por motivos banais possíveis. Às vezes cai uma mensagem no celular. A mãe e o pai nunca mais se falam. Às vezes o teu marido chegou fora de horário, ou a esposa botou uma roupa diferente. Aquilo vira um motivo de tormenta. E os lares estão se esfacelando. Parece que os casamentos, as pessoas estão vivendo um casamento de ilusão. Um casamento não é sustentado pelo amor. As pessoas querem unir os corpos, mas não querem unir as vidas. Querem o prazer, querem o tato, querem a sensualidade, mas não querem uma vida de crescimento. E tudo isso tem mudado o padrão da família, tem atingido o comportamento dos nossos filhos.
estamos perdendo o foco, a direção. Janine, pode colocar o tema de novo da mensagem, por favor? Vocês podem colocar uma mensagem da Bíblia, por gentileza? Páscoa, eu e minha família, sobre a proteção do Cordeiro. Tudo isso que eu citei para vocês está acontecendo. E no versículo 11, 12, 13, capítulo 12 de Êxodo, Deus dá uma instrução para as pessoas o seguinte: olha, vocês entram na casa de vocês, vocês matam o cordeiro e passam o sangue nos umbrais da porta, e eu vou dar ordem antes do demorador passar. E aquela casa que não tiver a marca do sangue nas portas, ela será destruída. Eu quero terminar por aqui. A destruição está certa. A destruição vai acontecer. A destruição está acontecendo. Mas Deus está chamando você esta noite para marcar a tua história com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando você para colocar seus filhos no ambiente onde, quando vier a destruição, entenda que na tua casa existe o sangue do Cordeiro. Deus está te convidando para, olha só que contexto bacana. Deus fala para aquele povo do Hebreus: olha, chama a família, se for muito grande, uma só baixa, mas se for pequena, junte duas, e coloque na sua casa o lugar do teu filho na tua casa, o lugar da esposa na casa, o lugar da família na casa, e marque a casa, os umbrais da casa com o sangue do Cordeiro. Sabe o que Deus está fazendo para nós? Estamos falando para nós essa noite? Estamos convidando a voltarmos a viver em união. O destruidor vai passar, já está passando, querido. Mas se eu e você entender que podemos entrar para o mesmo lugar e marcar a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Eu posso dizer aqui que o Salmo 91 fala: vai passar um mal de um lado, vai passar um mal do outro lado, mas a minha casa, eu e minha casa, serviremos a Deus. Não pense da forma que Faraó queria que as pessoas pensassem. Você sabia que você falar mentira mais de 1000 vezes, a mesma mentira, ela passa a ser verdade. Quando alguém fala para você, fala para mim assim: o mundo está assim mesmo, o mundo é assim mesmo, eu começo a acreditar nisso. Não, o meu mundo, o teu mundo, a tua família é marcada pelo sangue do Cordeiro. E nenhuma maldição vai alcançar a tua família, a minha família. Mas para isso eu preciso ter a consciência de que eu não posso ser um idólatra. Eu não posso abandonar a fonte da vida que é Deus. Eu não posso abandonar a fonte da proteção do Senhor. Eu não posso abandonar a fonte da paz, que é Jesus Cristo. A minha razão de viver é Jesus Cristo. A minha alegria é Jesus Cristo. Eu posso perder muitas coisas aqui, mas a minha alegria é Jesus Cristo. Deus tem alegria para a tua família. Deus tem esperança para a tua família, para a hora de destruir. Mas Deus está te chamando: entra para a tua casa agora e receba o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Deus há de proteger a tua família. Diz a palavra do Senhor que nós somos reconciliados em Cristo. Nós estávamos perdidos, mas fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Termino nessa palavra lendo o texto de 2 Coríntios 4, 8 e 10. Por favor, pode ler, por gentileza. Todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está cansado?
está passando por problemas, mas você tem a marca de Cristo no corpo. A sua família tem a marca de Cristo. Que você viva essa palavra. Que você viva a verdadeira Páscoa. Deus passou por aqui para proteger a tua família. Deus passa por aqui para te libertar da escravidão. Deus passa por aqui para dizer que você tem a promessa do novo céu e da nova terra. Você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.